Lu, que bom que você chegou, amiga. César já tá por aqui também. Boa noite, boa noite, boa noite. Graduandos do meu Brasil, queridos do Você Pode. Mais uma vez estamos aqui, minha gente, para trazer um convidado super, hiper especial, que já chegou na área, que já tá por aqui, certo? E que vou chamar em um minuto aqui para falar com vocês. Para apresentar para vocês esse ah, querido e sabido, viu, gente? Porque vocês sabem que aqui no Você Pode, a gente só chama a gente sabida. E hoje nosso convidado é muito especial, é colega nosso da universidade, lá da UNEB. Tô esperando ele aparecer aqui, já chamei. Vamos, continue. Estou esperando aparecer aqui de novo, né, César? Cadê? Aguardando você. E hoje a gente vai receber o professor César Tanajura, minha gente. Olá! Oba! Boa noite, querido, que bom falar com você hoje. Que bom estar aqui, né? Que bom estar aqui com vocês, que bom estar participando desse momento. Muito legal. Muito legal, seja muito bem-vindo. Você pode estar todo em festa com sua presença. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Gente, professor César Tanajura é maravilhoso, é um pesquisador, colega nosso lá da UNEB, né? E veio falar um pouco para a gente da pesquisa nos contextos periféricos. Vai ser muito Sim. bacana. Na semana passada, a gente teve a professora Valnice Paiva, acho que você conhece, Proval. Essa assistiu, inclusive, a live dela. Ah, que massa! Que você viu. Pronto, ela É. falou da pesquisação, então acaba tendo um pouco a ver, né, com o que você vai Ah, trazer para a sim. gente hoje, né? Muito bem-vindo. O pessoal nos comentários está dando bem-vindo para você. Aí eu vou pedir, Ah, César, então. que você se apresente um pouquinho, porque assim, um currículo grande, Uhum. falando, é melhor você se apresentar que fica mais gostoso, tá bom? Se apresente aí pra gente. Ah, joia. Eu adorei o card que vocês fizeram e a apresentação que vocês fizeram lá no card, que botaram assim, professor, culinarista. Isso Que ainda tem mesmo. essa coisa, né? Tem um monte de gente que me segue na cozinha aqui que está aqui. E aí já Ah, que vou dar bom! agradecer. Bom, gente, é o seguinte, eu sou César Tanajura, eu sou professor de História de formação, ah, trabalho nas redes estaduais municipais, mas trabalhei durante muito tempo na rede de ensino básico particular também, né? Então, eu conheço um pouco dessas multirrealidades, né? Trabalho com educação à distância hoje no MTech, que é o ensino de intermediação tecnológica, e a gente alcança essa Bahia toda, a gente vai lá no interior, lá onde não chega escola, a gente está ali. Temos quase 20 mil alunos, e é muito bacana isso. Então, Ai, sempre é uma bacana. experiência bem legal. O MTEC, E, César, deixa eu falar para você sim, rapidinho assim. fala. A professora Jucineide já chegou por aí, Jucineide Carvalho. Sim, Talvez você também conheça. Ela está aham, na UFBA hoje, mas ela começou na UNEB. E aí, ela tem na disciplina na Faculdade Batista, ela tem umas disciplinas com tecnologias, que discute EAD, né, que discute na educação presencial os fundamentos da EAD. E aí, eu sempre atuo com ela nessa disciplina e a gente sempre visita o MTEC, porque realmente é um projeto que enche nossos olhos, assim, né, porque democratiza de fato a educação, né? É um é projeto muito bacana. lindo. Assim. E está dentro dessa perspectiva também de periferia, né? Porque a gente fala periferia tal, e a gente não dimensiona, na verdade, o que é isso, essa história de periferia. Não, primeiro, deixa eu me apresentar direito. Não, eu sou Sim, César, tá. professor de história, porque eu já vi atropelando, e aí quando a gente fala do MTech e fala da periferia, a gente fica. Então, eu sou
formado em História, aí fiz o Gestec, né, lá na UNEB, né, e meu trabalho foi todo baseado, na verdade, com a Escola Nova do Bairro da Paz. Inclusive, minha ex-vice-diretora está aqui assistindo, né, Angélica. Então, a partir da realidade lá do Bairro da Paz, é que a gente desenvolveu um trabalho. E esse trabalho ele surge, na verdade, no momento em que a gente notou que existia uma lacuna de memória na escola. É interessante isso, é interessante a gente pensar que a escola, como espaço de memória, como espaço de propagação de conhecimento e etc. E tal, e a gente fala tanto de memória, ela tem muito pouco zelo com a sua história. Né? É difícil você chegar numa escola e você ter organizado lá, para além do arquivo morto, que tem lá o nome dos alunos, as notas, etc. E tal, para além do arquivo morto, é difícil você chegar na escola e você perceber a história da escola. A história da escola ela é esquecida. E é interessante isso, porque a gente pensa, na verdade, quando a gente pensa na memória da escola, a gente tem que pensar na memória do entorno. Porque a escola ela não é ela não é um ser que isolado caiu ali por acaso. Né? Eu costumo dizer que assim, as periferias, as comunidades, elas recebem prioritariamente dois tipos de política pública: escola e polícia. Né? É quem chega primeiro e talvez quem só chegue. Não é isso? É quem só chega e quem só permanece, é isso. Então, é bom a gente ter essa dimensão. Né? E aí, quando a gente... minha inquietação, ela surge daí. Ela surge inicialmente porque eu fazia um trabalho com economia solidária, né? Uma disciplina que me deram, tome aí para você ensinar, tal. E aí me deram, eu disse, gente, eu não sei ensinar economia solidária, eu nunca ensinei isso, eu não sei. E aí eu trabalhava com o público, trabalho com o público da EJA, que é um público assim bem bacana, é uma riqueza, assim, eu acho que no currículo de cada professor tinha que ter assim, trabalhei com EJA. Aí a formação, trabalhei com quinta série e trabalhei com EJA. Eu acho que formou o professor, né? Porque o cara que consegue desenvolver um trabalho bom lá na quinta série, que hoje é sexto ano, e na EJA, aí é um grande professor. Né? Então, e aí me deram esse trabalho. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? E aí eu comecei a estudar, né? E comecei a perceber que eu tinha algumas ferramentas que eu poderia emprestar para esse projeto, que era, na verdade, a minha habilidade na cozinha. Né? Daí entra também o cozinheiro. Tá? O cozinheiro, ele entra aí. E a gente começou a desenvolver produtos na escola, assim como a geleia da casca do maracujá, alimentação integral. A gente começou a desenvolver produtos de limpeza, coisas desse tipo que poderiam gerar algum tipo de renda para essa comunidade. Sim. Eu achei que eu estava fazendo um excelente trabalho e tal, e a gente cria uma soberba muito grande quando a gente bota esse título professor e tal, a gente acaba se enchendo e achando que a gente que está ali para ensinar. E aí, de repente, as minhas aulas de economia solidária geravam uma conversa entre os alunos que não era possível na sala de aula convencional. Sim. E ali eu percebi que naquela conversa tinha muita memória, naquela conversa tinha muita história. Né? E aí eu resolvi desenvolver mais isso. Né? A partir daí eu comecei a pensar mais nisso. Né? A Cíntia está aqui me lembrando do Tempero da Paz. A gente desenvolveu um tempero. O Tempero da Paz era o seguinte: um dia um aluno chegou com um pote de sal lá, um sal colorido. Eu disse, o que é isso? Ele disse, não, isso aqui é um tempero pronto que eu comprei ali. Eu disse, deixa eu ver o que é. Aí eu descobri que ali era, na verdade,
um sal com um corante apenas, né? Disse, vou desenvolver um sim. tempero. E aí desenvolver um tempero com sal, alho, especiarias secas, tal. E a gente vendia esse tempero e isso financiava todas as maluquices que a gente resolvesse fazer na Olha que escola, era bacana. financiado a partir daí. E era um sucesso, o pessoal queria sempre esse tempero da paz. Então, essa foi uma primeira Sim, experiência interessante. nossa, Sim. E né? é É muito uma primeira interessante, experiência. César, porque, assim, Diga. é uma economia solidária que você disse que não sabia ensinar, que não está na teoria, mas que vem para a prática e vem pensar realmente o entorno da escola e as pessoas, né? Os sujeitos, né? E isso é muito bacana. Porque eu acho que é isso que falta nas pesquisas. Falta o sujeito, falta assim, falta Sim, vida nas pesquisas. A professora, inclusive, ela colocava na outra live, ela colocava é, que muitas vezes a pesquisa ela tem sido engavetada, né? Então sim, você termina o mestrado e a pesquisa engaveta lá e pronto. E isso não acontece quando você trabalha com memória é, com memória das periferias, né? sim, E aí eu tenho que falar também assim, o que é periferia, né? Porque em sim, Salvador esse conceito ele não existe, né? Você está ali no Morro do Gato e atrás tem a Roça da Sabina, né? sim. Então você tem a mansão dos cardeais e embaixo tem lá o pessoal dali esqueci o nome daquela comunidade ali embaixo, né? Que fica na Fica Contorno, perto dos. né? Sim, Então, é uma loucura isso. Você tem as áreas sim, mais valorizadas. Se você chega ali atrás da Igreja da Vitória, né? Onde, no corredor da Vitória, numa área super valorizada, você olha para baixo, tem uma sim. favela, né? É, Então, isso esse conceito de periferia, porque periferia significa lugar longe, lugar distante. afastado, lugar Sim, distante. Na verdade, esse conceito de periferia é um conceito que talvez a gente quisesse aplicar para essas pessoas. sim. Talvez esse nome a gente coloque como um lugar onde a gente queira que essas pessoas estejam. Sim. A E questão da Salvador é margem, né, favela. César? Pode estar relacionado com É, essa coisa da exclusão social e a margem, né, da sociedade. quando eu Pode. falo a gente, eu estou falando a sociedade de uma forma Sociedade, geral. sim, sim. Então, a gente, na verdade, a gente percebe muito que a gente gostaria que o bairro da Paz não tivesse na paralela. Eu brinco, inclusive, muito com isso. Eu falo do bairro da Paz porque eu trabalho lá há 12 Sim. anos, bairro da Paz à noite. E aí eu brincava muito com os meus amigos. O pessoal dizia assim, César, você está onde? Eu digo, rapaz, estou numa escola ótima agora ali entre Le Parque e Alphaville. Aí o pessoal, pô, você é muito Oh, chique. o Estou no rico. bairro da Paz, gente. Aham. Estou pertinho do Le Parque, eu estou pertinho do Alphaville, Sim, é o bairro da Paz. Então, esse conceito de periferia é um conceito que eu não costumo empregar muito, porque eu acho, de sim. periferia não, de periferia, sim, eu não costumo empregar muito, porque eu acho que assim, é colocar num lugar de invisibilidade. Né? Inclusive, o Aham. bairro da Paz sofre com esse processo da invisibilidade hoje, Ah, com porque certeza. Construir aquela construíram ali na frente. Na a lateral passarela. tem. Na frente construíram uma passarela que hoje praticamente tapa qualquer visão do bairro da Paz. E Uhum. na lateral você tem aqueles condomínios hoje que invadiram o bairro da Paz e você tem a Sim. Orlando Gomes ali, né? Praticamente você não vê a favela se você não for com um olhar mais atento, né? Aham. Então Vão essa apertando o invisibilidade bairro, né? Empurrando mesmo essa sensação é da esse lugar margem, né? Uhum. de distante Sim, que a gente gostaria de aplicar e que não existe, né? sim, Aí tem uma outra expressão que o IBGE utiliza, aglomerados subnormais, né? Então o IBGE utiliza esse, eu acho péssimo. é. Meu orientador, meu orientador que me perdoe, porque ele é do IBGE, e aí eu disse, pô, Chico, eu acho péssimo esse negócio de aglomerados subnormais, porque não existe.
E aí tem o termo que a Globo gosta de apresentar, as Verdade. comunidades. E aí parece aquele lugar bonitinho, um lugar pobre, mas bonitinho, acolhedor, tal, Uhum. parecendo que tá na novela da Globo. Bom, eu sou pela autodenominação, cada um chama do que quiser, tá? Sim. Mas quando eu falo com os meus alunos, eu digo, olha, eu vou falar favela. Por que favela? Porque eu acho que favela, ela traz para a gente uma realidade, né? Favela é o Sim. quê? Favela é ausência, favela é falta, favela é incompletude, né? Sim. Então, esses conceitos, inclusive, é colocado pelo Observatório das Favelas, lá no Rio de Sim. Janeiro, que, inclusive, é uma dica para quem quer estudar sobre favela, sobre comunidade, seguir lá o pessoal do Observatório das Favelas, Tá que é, certo. na verdade, um grupo da própria favela que Sim. entrou na universidade e que fez a universidade entrar também nas favelas. E aí, Tá certo. E a gente tem Paulo, lá do bairro da Paz, que você deve conhecer, porque ele também fez Gestec. E o projeto dele no Gestec foi exatamente a construção de um memorial, de um museu o virtual. memorial, exato. Isso, para exatamente resgatar a memória daquele espaço, né, do bairro da Paz, e Exatamente. trazer É, e valorização. E aí o que acontece é que o Observatório de Favela ele traz vários estudos sobre o que é favela, né? E eu Sim, costumo brincar com eles. Eu digo assim, olha, gente, o termo favela ele não é um termo pejorativo. Vamos ressignificar isso aí, né? Eu digo sempre assim, se você for ao médico e aí o exame der, por acaso, você está com um câncer, né? sim, Aí você diz assim, eu não gosto dessa palavra não, câncer. É muito feio, muito pesado. Eu vou dizer a todo mundo que eu estou com gripe, né? E aí eu começo a tratar um câncer como uma gripe. O que vai acontecer sim. comigo é a minha forma de falar com eles, né? Aí Uhum, eles entendem, na verdade, que a gente tem que buscar, na verdade, os nomes corretos para as coisas, né? Porque a favela a gente sim, precisa ainda de muita coisa, né? sim, Salvador tem um terço da população vivendo em favelas, né? É uma cidade que tem um terço da população que vive em favelas. E assim, e aí, como você já sabe, a gente está falando de favela, essas mais conhecidas, porque quando você pega a pequena comunidade que está ali, às vezes eu falo comunidade também, a pequena comunidade que está sim, ali atrás do bairro Nobre, ela não é exatamente considerada favela, entendeu? sim, Então, isso não é contabilizado para contar como favela, né, como morador de favela. sim, Então, tem muito isso. Né? Então, essa é uma problemática. Primeiro, a gente entender e dar visibilidade é, a essas coisas da favela. sim, Na arrogância do pesquisador, na arrogância do cara que vai lá e vai fazer pesquisa tal. Eu costumava dizer, não, o meu trabalho, ele tem. Toda vez que eu apresentava o trabalho, eu falava isso. Depois eu sim. digo, hoje eu passo vergonha quando eu Que ouço, mesmo. quando eu ouço alguma coisa que eu falava desse tipo. Meu trabalho tem o objetivo de dar voz ao pessoal da favela. Quem sou eu para dar voz a ninguém? Né? O Aham, pesquisador ele tem que ir lá para gritar junto. Né? E quando exatamente. você começa a estudar, por exemplo, a história do bairro da Paz, você vai Sim, entender que essa galera sempre teve voz. Que eles estão lá sim, exatamente porque eles tiveram voz tiveram voz. ativa. Né? Eles tinham tem umas histórias que são muito boas assim deles. Eles têm uma história que assim, eles tinham que sair para trabalhar. E aí, no que Sim, eles saíam para trabalhar, o pessoal da prefeitura mandava derrubar os barracos, passava o trator. Só não sim, passava o trator nas casas que tinham crianças. Nem sim. todo mundo tinha criança em casa. E aí, o que é que eles faziam? Eles distribuíam as E- crianças para que todo mundo tivesse casa, todo mundo tivesse criança em casa. Então, Aham. olha aí a técnica, né? A Então, isso é muito sabedoria, bom. né? Aquela coisa do conhecimento que vem do povo, né?
Como é sabedoria. rico, exatamente, como é rico esse Aí você vai, contexto. aí você vai dizer que esse pessoal não tem voz, Voz, né? Pois é, verdade. um pessoal que lutou durante anos contra a ACM, contra os mais poderosos, porque aquela Uhum, área da Paralela, ela sempre foi destinada a ser uma área de nobre. elite. Sim, Ela ia ver toda a cidade, para onde a cidade ia crescer. Então, ela era uma área destinada, na verdade, para ser o que ela é hoje, né? sim, Entende? Então, entendo. aquele pessoal do bairro da Paz ali tava completamente por fora. E eles lutaram muito para estar ali. Sim, E aí, quando eu dizia que dava voz, era pura prepotência. Na verdade, essa prepotência e essa arrogância, ela vem da ignorância da gente. do não Quando a saber, é gente verdade. passa a estudar, quando a gente passa a estar ali, porque o pesquisador, ele tem que ter mais do que o poder da oratória, ele tem que ter o poder da escuta, né? Uhum, Né? Da percepção, da escuta, de sim, ouvir o outro, de é um dar esse segredo. lugar para o outro falar. Né? E aí, quando você começa a ouvir as histórias, quando você começa a instigar a fala, né, dessas pessoas, você começa a perceber que assim essas pessoas elas têm muito para falar e elas têm muita Sim, voz. Né? sim, E aí, agora eu não falo mais que o meu trabalho ia dar voz, mas o meu trabalho vai gritar junto. sim, Né? por acesso. E talvez é o que falte, né, César? Talvez o que falta é ter Exatamente. acesso, porque estão ali cheios com conhecimento, que às vezes não é o científico, mas tem um conhecimento próprio de fazer, inclusive, né? E aí eu acho que o seu Sim. trabalho na escola, por exemplo, foi bem sucedido mesmo, porque você foi fazer com eles, e aí não tem como não ser assertivo, não é? Mas, assim, tem É. muito o que aprender, a gente tem muito o que aprender com as pessoas, E é né? E é uma coisa interessante porque importante, só para ressaltar duas coisas importantes que você falou. assim, Uma é de identificar, né? Porque você fez essa comparação, quando a gente vai para o médico, a gente precisa reconhecer, né? Uma coisa para pesquisa é importante, identificação, né? Observação, sensibilidade, identificar a realidade, né? E aí você ganhou porque você aprendeu a perceber a riqueza daquele lugar e também ver o que é as faltas, né? E aí o pesquisador entra nessas faltas aí, né, para poder construir um trabalho e contribuir que seja para gritar junto, né? Para levar a isso. voz deles para a universidade junto com eles. Muito bacana. Fale mais da sua pesquisa para a gente. Pois é, então a pesquisa aí surge dessa questão, né? Primeiro ela trazer a história da escola. E Hum, aí eu disse, bom, é o seguinte, eu não vou construir aqui um livro sobre a Escola Nova do Bairro da Paz e que vai ser engavetado. Essa história ela vai ter que partir da própria comunidade, sim. né? Boa, É uma boa. pesquisa participativa colaborativa. Né? Então aí a gente foi gravando, foi indo de casa em casa, de porta em porta, né? E as pessoas adoravam falar. E aí essa é um outro ponto, porque assim a gente desperta essa questão do orgulho, a questão da autoestima, quando as pessoas querem ouvir a nossa história. Né? Quando Sim, você vem me contar o que você viveu, quando as pessoas me pedem para boa. você repetir, contar aquilo que você sabe, você diz, olha, peraí, tem uma pessoa de fora querendo Sim, ouvir, isso aqui é importante. Né? E aí as pessoas parecem que criam essa valorização. E a história sim, é interessante porque a história ela vai cheia de, parecendo uma coxa de retalho, né? sim, Então, inicialmente, a minha escola mesmo se chama Escola Nova do Bairro da Paz, sim. né? E ela, e aí eu disse, gente, nossa, um dia na sala de aula eu perguntei, gente, por que Escola Nova do Bairro da Paz? Aí um aluno disse assim, professor, perceba, se tem nova é porque tinha uma antiga. E eu não tinha essa perspectiva. Aí eu disse, Sim. pô, tinha uma antiga. Aí eu fui na direção e digo, gente, tinha uma escola antiga aqui. Tinha uma escola antiga, nesse mesmo lugar, nesse mesmo lugar. Olha.
Aí a gente saiu reconstruindo a história e voltando, regredindo, na verdade, para chegar até a origem, né? A escola surge de um Uhum. um barracão que foi construído para abrigar as pessoas enquanto faziam uma reforma, foi no governo Valdir Pires, faziam uma reforma em uma determinada área, então abrigavam essas pessoas e depois que a reforma era feita, essas pessoas eram relocadas. E aí uma professora, quando esse barracão perdeu essa função de abrigo, uma professora resolveu dar aula de alfabetização e à noite ela começou a dar aula também para o pessoal adulto. Sim. Né? E aí começou, na verdade, a Professor semente ali Wesley, olha, da escola. sim. Né? E era um barraco, né? Era um barraco de madeira tal. E aí contam que um dia teve um vizinho lá que tomou umas cachaças e saiu derrubando tudo, derrubou o barraco tal. O pessoal teve que conter ele. E a partir desse movimento, desse cara, é que o poder público disse, não, vamos construir uma escola. E construíram aquela escola pré-moldada, né, que durou Sim. pouco tempo, 2 meses. O vento carregou o telhado. Aí eu tive que voltar em jornal à tarde, para buscar notícias da inauguração da Sim. escola. Porque nem a Secretaria de Educação não tem nada. É Zero. Você mesmo. procura Sim. zero. Então a memória da escola, na verdade, não tem. Você chega lá na Secretaria de Educação e pergunta onde é que eu posso acessar os documentos, as notícias sobre. Ah, não, ninguém sabe te explicar. Se existe algum lugar, as pessoas não sabem te explicar. Né? Olha, Então, isso. E aí você dado tem que sair importante. do zero mesmo. Do zero. Uhum. Né? E essa escola inaugurada, essa escola nova do bairro essa escola do bairro da Paz, ela foi inaugurada 2 meses depois. O telhado voou todo, colocaram a escola abaixo e reconstruíram agora essa daí, Sim. essa que é a nova, né? Uhum. Então, tem muito isso. Na verdade, quando você mexe com a história, quando você mexe com as memórias, você tem a questão do fortalecimento das identidades. Sim. Né? E eles falam muito isso, eles mexem muito, eles conversam muito sobre isso, sobre essa questão da identidade. Os mais velhos, eles têm muito orgulho da luta, mas os mais Sim. novos, eles não conhecem. E Sim. aí eu fiz uma outra dinâmica lá, porque o método da gente que a gente trabalha é meio pesquisação também, né? A gente Sim. não chama de pesquisação para não ser encurralado, porque às vezes quando você bota diz assim, a metodologia é pesquisação, aí o pessoal, não, Sim. bota a faca no pescoço, tem que ser assim. Aí a gente chama participativa Participativa. colaborativa, isso muito que no grupo de pesquisa da gente, a gente usa muito essa estratégia. Porque Sim. participativa colaborativa Participativa. é o quê? É a forma que a gente trabalha, pronto. Sim. E tem uma Beleza. amplitude também. Você pode tomar Tem mão uma assim de amplitude. recursos de vários tipos de pesquisa, de vários procedimentos, né? Então, Isso. você ganha com isso. E aí, quando os alunos novos começam a ter contato com essas histórias, eles começam a entender os mais velhos, entender aquele orgulho. Uhum. Aí eu fiz uma atividade que foi o seguinte: eu disse a eles, a gente vai, vocês vão mandar para mim, vão com o celular mesmo, e vão mandar pelo WhatsApp 3 fotos do bairro, de lugares que vocês Sim. gostem ou lugares que vocês rejeitem no bairro, e vocês vão mandar para mim. Não precisa mandar legenda, não precisa mandar nada. Né? Certo. E aí eles mandaram para mim, né? Mandaram as fotos. Isso foi uma das atividades, a gente fez muitas. Aí mandaram as fotos e eu revelei todas. Foram 120 fotos em tamanho Olha. mais ou menos, eu não sei o tamanho, porque tem aquele 10 por 15, né? E tem Aham. o outro tamanho. Aí, Imagina aí a peguei o riqueza. professor de artes, pedi ao professor de arte que fizesse o contorno do mapa do bairro da Paz na Sim. parede, né? E aí ele fez. E aí eu comecei a falar do bairro, tal, e apresentei algumas coisas.
E depois eu disse a eles, ó, gente, tem umas fotos aqui, eu queria que vocês olhassem e vocês colassem essas fotos aonde vocês acham que essas fotos se encaixam, né? Sim. E assim, aí eles começaram a colar as fotos na parede, né, formando um grande mosaico de fotos assim. E é interessante porque assim, quando tinha uma foto de alguma coisa bacana, alguma coisa bonita, eles Sim. colocavam fora do mapa do bairro. Quando tinha Olha, as coisas, eu notei que várias fotos assim de parquinhos, de área verde, porque tinha foto assim de pôr do sol, é, coisas desse tipo, assim, que o pôr do sol lá no bairro da Paz é fenomenal. divino. É, divino. É, Já peguei. é muito bom. Ali no alto da Bela Vista, você tem o pôr do sol que é fantástico. Você pega ali a paralela toda do pôr do sol. Então, tem cada foto que é sensacional. Então, aí eles começaram a colocar essas fotos do lado de fora. E Sim. a atividade, ela ia se encerrar aí. Mas aí rolou um negócio, rolou uma empatia tão grande assim deles, que eles disseram, professor, eu preciso falar. Aí eles disseram assim, pô, Sim. a gente está vendo lugares tão bonitos no nosso bairro, a gente está vendo lugares que precisam ser melhorados, né? E a fala deles é uma fala tão emocionada e tão emocionante, né? Que mexia com toda a plateia. E aí eu tive vários alunos falando. Eu gravei isso, na verdade isso fez parte, porque o trabalho do mestrado profissional ele, na verdade, é um produto, Um né? produto, sim. O mestrado acadêmico, para a galera que não sabe, né? Porque pode ser que tenha alguém Pode, que queira gente. fazer mestrado e não saiba que existe mestrado profissional. Mestrado profissional foi o que eu fiz, né? No Gestec, é um mestrado voltado para quem já trabalha na área, que ensina, né? E aí, o trabalho, na verdade, não é a escrita do texto, mas Uhum. da dissertação, Ação. mas é, na verdade, o produto. E assim, eu tenho muitos produtos, porque tem, na verdade, Já vários tem no vídeos que eu palavra. construí a partir daí, né? Porque Uhum. foram esses anos todos trabalhando com eles e guardando esse material. Uhum. Né? Então, aí a gente vem com esse material que é um material assim, super rico, super Sim. bacana tal. E de vez em quando eu passava esses vídeos no. Eu passava esses vídeos para eles. Né? Então, eles adoravam. Né? Esses vídeos acabaram indo para um portal que eu criei porque eu disse, ó, meu trabalho, meu relatório final, ele pode ficar lá guardado na gaveta, não tem Sim. problema. Mas todos os outros trabalhos, eles têm que estar disponíveis. Então, eu coloquei na internet, coloquei no blog, né, que eu Sim. apresentei Conta como aí pra produto gente. final, mas o produto final era vários outros, né? Sim. Cíntia está aqui, Cíntia, minha esposa, está aqui dizendo que foi Sim. realmente emocionante, né, a apresentação, e foi mesmo, porque assim, tem muita coisa que eles falam que é muito bacana. Né? Sim. Não tem como não mexer com a gente, né? Você vê o Não tem, sujeito se não tem. vendo, percebendo sua história, se percebendo como sujeito daquele espaço, né? Não tem como não mexer É, com a gente. Muito é lindo. muito isso. É para Então, perceber tem aqui tudo. rapidinho, só para falar assim com o público, Diga, né? fale à vontade. Para a gente perceber a amplitude da pesquisa, né? Que, inclusive, os produtos do Gestec não eliminam a dissertação. Continua tendo essa Não, não. escrita e essa dissertação. Mas como isso faz parte da nossa vida, como isso mexe com a gente em vários âmbitos, né? Faz a gente crescer. Você cresceu como pessoa, como homem, como professor, como pesquisador, né? Como é que para? Não para desse jeito, né, Não, César? não para. É meio viciante, na verdade, estar lá. Teve uma época que meu carro era uma coisa assim. Meu carro, se você me pedisse uma carona, eu ia te negar. Porque meu carro estava carregado de coisas que eu utilizava lá no bairro. Então, eu dizia, não, não tem nem como botar mais ninguém no carro, porque não cabia as coisas. Então, era o tempo inteiro a gente levando. Tem uma professora aqui
ela é Inês Araújo, ela está aqui. Esse é o é, ela professor. ela está Uhul. dizendo que é professora, mas ela também é professora da rede municipal. Ela agora, nessa época de pandemia, que a rede municipal não está tendo aula, né, da gente, Hum. está tendo uma plataforma de São Paulo, ela criou na sala dela, ela fez um painel com o nome da escola e ela grava aulas todos os dias para os Olha, alunos dela gente. lá no Vale das Pedrinhas. Então, é essas coisas que vão picando a gente assim e que Hum. vão mexendo com Que a, com bom a, ter com a gente como vida, né? vocês, viu? Parabéns, Cíntia. Eu conheço ali, aí é outro lugar que chamou de periferia. Entre o Itaigara e a Orla, né? E a Amaralina, É, tem ali em cima Nordeste, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, tudo hoje ali. você sobe aquele ali no Rio Vermelho, sobe ali, vai ali onde é aquela faculdade, né? Ali é uma Sim, área de prédios caros, uma área rica. E você descer um pouquinho mais, você está na Chapada do Rio Vermelho, é, né? exatamente. Mas diga seu blog pra gente aí, para não passar, para não esquecer, O pra gente blog dar uma. é portal Sim. do bairro da Paz, eu acho que é isso. Portal do bairro da Paz. Eu posso dar uma roubada aqui, é portal, Porque, assim, é eu portal do tô bairro doida da para Paz. ver os vídeos. Eu acho que o pessoal também vai querer ver, então é bom, né? A gente aproveitar e pegar É, logo esse endereço. ah, é, Enquanto você eu, procura, por eu vou exemplo, fazer um resuminho aqui pro povo, faço um certo? resuminho aí para mim. Pronto, É porque aí gente. Eu diga, anotei vá. alguns pontos aqui importantes da fala de César, certo? Marcantes. Além, né, dessa coisa, desse sujeito professor, que para mim, como sujeito professora, é extremamente marcante, né? Esse esforço que a gente faz, essa entrega que a gente tem. E a gente tem um retorno incrível das pessoas com quem a gente convive, né, nos espaços. Mas ele falou, em primeiro lugar, sobre identificação, né? Identificar o local, reconhecer que é aquele local, que é favela, que tem necessidades, que tem faltas, mas que não é só isso, né? Que tem mais coisa. E aí, no processo da pesquisa dele, ele foi conhecer o lugar, conhecer as pessoas, né? Porque ele tinha a intenção de dar voz, mas ele percebeu que é uma favela, tem faltas, mas tem muitos sujeitos, né? Com voz e com história para contar, né? E aí a sensibilidade dele foi levando ele por essa trilha de valorização do sujeito, né? Você falou também do fortalecimento da identidade das pessoas, Hum, porque levou escuta, né? A pesquisa também é escuta, levou escuta para as pessoas e foi construindo uma história a partir da fala delas, né? E eu achei lindo essa coisa, César, né? Dos novos terem acesso a essa fala dos antigos e começar a participar desse movimento da construção da história, porque eles estão fazendo parte desse momento, né, do contemporâneo, assim, mas não pode esquecer o que passou, né? E aí eles eu tenho que tiveram essa falar. valorização. Fale, fale. Não, é porque eu estou vendo o Luciene falando aqui, que conheceu o César na periferia de Cajazeiras. Lu, Ah, que faz parte aí do Você Pode com Vocês, sim, ela foi sim. minha aluna lá. Ela foi minha aluna em Uau! Cajazeiras. É, Que ela foi top! minha aluna em Cajazeiras. E aí depois a gente se reencontrou aonde? Se reencontrou com um colega de mestrado, né? Ai, que Então delícia. ela fez na mesma turma. E eu tinha tanto orgulho de dizer, meu Deus do céu, minha aluna lá em Cajazeiras, na faculdade de Cajazeiras, que era um desafio na época, porque quando surgiram as primeiras faculdades particulares, né, e que começaram a democratizar mais essa questão das faculdades particulares, começou a surgir, surgiu em Cajazeiras, o pessoal disse, você tá louco ir para Cajazeira de noite, né, passar pela via regional Não. ali, né? Uhum. Aí tem um negócio da via regional que é o seguinte: eu passava ali, eu voltava de Cajazeiras, morrendo de medo que meu carro quebrasse ali na via Uhum. regional. Aí eu dizia, meu Deus, que meu carro nunca pare por aqui, meu carro nunca pare por aqui. Eu acho que eu rezei tanto para que meu carro nunca parasse por lá, que agora eu estou dando aula exatamente na favela, que eu tenho uma outra escola que eu dou aula na rede municipal, que fica Sim. ali na Baixa do Marotinho, que é exatamente ali na, na Via Regional. Eu trabalho lá à noite, né?
Eu dizia, rezei tanto sim. para não parar aqui, que aí Deus me bota. E agora parou mesmo, todo dia é o endereço certo. Então, pelo menos uma vez na semana eu estou lá. Aham, É um lugar, é uma favela muito mais pobre do que a do bairro da Paz. As sim, pessoas são muito mais carentes, né? E por entender, inclusive, que as pessoas são muito mais carentes, eu digo, as pessoas precisam de mim lá também, né? sim. As pessoas precisam, Que não é bom, que eu seja verdade. melhor do que ninguém, não. Não, Não é que eu seja melhor, tal. Mas eu sei que eu tenho também um compromisso, né? Eu sei sim. que eu vou estar lá, que eu não vou faltar, Uhum, ah, que eu vou estar com a escuta. Então, eu quero estar lá, né? O pessoal sim, diz, você tá louco? É acho que porque deve ser. a definição do lugar é assim. Quando você chega ali no São Rafael, você acha aquele lugar assim meio feio, né? Sim, Ali o sim. São Rafael. Aí você desce um pouquinho ali para São Marcos, você começa a achar pobre, né? Sim. Desce mais um pouquinho, você acha estranho. Aí eu digo sempre assim, na hora que você começa a sentir medo, tá na hora de eu descer. Mas Mas a a gente, gente quando é enfrenta. professor, a gente conhece as pessoas. E aí, Não, não tem problema nenhum. é, Nunca tive nada. A vida inteira eu estive em favela. Eu trabalhei ali no Tancredo Neves, no fim de linha de Tancredo Neves, na escola Zumbi dos Palmares, que hoje eu sim. acho que está desativada, né? Que é um bairro extremamente violento. É Sim, violento não por nada, mas porque existem muitas facções, né? E as facções elas brigam entre elas, então isso. e a violência ela vem muito daí, Uhum. né? O, e trabalhei muitos anos lá e nunca tive nada. Entro e saio de favela e encontro alunos queridos o tempo inteiro, encontro pessoas queridas o tempo inteiro, e pessoas que trazem as memórias assim que gente, eu não me lembro de ter feito isso por essa pessoa. E a pessoa, César, te agradeço tanto, porque naquele dia, meu Deus, eu não tenho. A gente não tem noção, como professor, como a gente toca as pessoas, né? Sim, Como a gente toca, né? verdade. Tem um monte de fã meu aqui, ó. É só brincadeira. Tô vendo, Então, é. assim, Ser professor é isso, que delícia. o blog, na verdade, Sim, chama Portal Bairro da Paz, Portal sim. Bairro da Vai Paz, voltar. tudo junto, blogspot.com. Pronto. Aí, nesse blog, ele tem várias atividades que a gente realizou, né? Eu fiz uma oficina de vídeo com eles, uma Uhum. oficina de vídeo, uma oficina de mídia e identidade com eles, para que eles pudessem, na verdade, fazer as gravações dos vídeos que eu queria, né? A gente Uhum. esbarrou aí na questão da tecnologia na mão deles. Eles não tinham, na Sim, verdade, celulares que tivessem câmeras que pudessem fazer essa gravação e tal. Então, essa dificuldade. Mas a primeira foto logo é isso, né? sim. É, e aí tem alguns vídeos que a gente gravou ao longo, a gente vai colocar aí, né? Além disso, tem as notícias do jornal à tarde que eu pesquisei, e aí eu fui colocando também como item, inclusive a foto da escola Sim. antiga. Tem uma outra parte do trabalho que eu gosto muito, porque todo o material que eu recolhi, todo o material acadêmico que eu recolhi, falando sobre favela em Salvador e falando sobre o bairro da Paz, eu colecionei aqui. Então, eu coloquei os Uhum. links todos aqui. E Ah, é bacana. interessante isso, para a gente perceber a importância de uma pesquisa. Eu peguei a Eita. pesquisa de uma aluna de graduação em jornalismo, ela era aluna do bairro da Paz, e ela Sim, fez uma pesquisa que hoje norteia, na verdade, o nome da pesquisa Das Malvinas ao Bairro da Paz, sim. das Malvinas ao Bairro da Paz, e ela fez uma coleção de notícias de jornal. Ela escolheu um dos jornais, acho que Jornal à Tarde, né? E fez uma coleção e iria montando o texto dela ali, o TCC dela. E Sim. esse trabalho de TCC,
ele é um trabalho extremamente revelador para a gente, porque ele já faz o trabalho de garimpagem ali, Sim. né, que o pesquisador tem que fazer. Então, ele faz muito isso. Então, é muito Uhum. bacana. E como ela, eu acho que é, eu não tenho certeza, eu não conheci ela, ela era moradora do bairro da Paz, ela tinha acesso a muitos moradores. Então, ela tinha acesso ao depoimento. Aqui, das Malvinas ao bairro da Paz. Deixa eu ver o nome da pessoa, porque é muito chato a gente estar falando e não localizar quem é a Sim, pessoa. sim, sim, sim. Né? Débora Menezes Alcântara. Hum, Débora Menezes Alcântara. Ela escreveu Das Malvinas ao Bairro da Paz, história de uma luta pela fundação habitacional do território urbano. É um trabalho de TCC, né? Mas é muito bom. Então, assim, mesmo sendo um trabalho de TCC, né? Porque sim, às vezes a gente diz assim, ah, não, tem que ser um trabalho de mestrado, doutorado e tal. Um trabalho de TCC, ele pode ser valorizado e, bem provavelmente, ela deve ter expandido isso aqui. Se ela fez um mestrado, um sim, uma doutorado, ela deve continuidade, ter sim. expandido. Então, todos esses textos que estavam na internet, que Uhum, tinham essa ligação com a academia e com o bairro da Paz e com a condição de favelização, eu coloquei em uma aba do blog. Então, eu acho sim, que essa é uma parte importante do trabalho também. sim. É um legado, um Né? acervo, né? Um É um acervo de acervo. memória, é Não, bacana. na verdade, você já vai facilitando a vida de quem vem atrás, né? Né? Sim, Agora, tem um aspecto que eu gosto de chamar a atenção, que é a questão de não trabalhar sozinho, o trabalho em sim, grupo. Grupo de pesquisa, eu acho que, assim, para quem quer ir para o mestrado, já que o canal aí tem esse objetivo de orientar as pessoas para fazer mestrado e doutorado, eu acho que um caminho é um caminho fundamental. Muita gente pensa que o caminho para entrar no mestrado é fazer disciplina como ouvinte, né? sim. Muita gente fala isso. Ah, não, faça uma disciplina como ouvinte, aí você conhece um professor, tal. Talvez sim, mas Talvez eu acho que parte, né? hein? É Talvez parte do caminho. parte. É, Mas eu acho que você bota o pé lá no mestrado quando você entra no grupo de pesquisa, né? sim. Você entende o que é que a galera Uhum, está pesquisando, o que é que a uhum, galera está pensando, né? Porque a gente, o que eu já falei no início, a ignorância ela é muito, ela gera muita arrogância, né? E sim, aí quando a gente é ignorante, quando a gente não conhece, a gente tem uma tendência a achar que aquele projeto de pesquisa que a gente pensou, que a gente desenhou na sim, cabeça da gente, é o projeto e que todo mundo vai se render aos pés. Pode até, inclusive, ser o projeto, sim. né? Mas se a galera da faculdade, da universidade, não está pesquisando, vai ser muito difícil um É, orientador não faz é, sentido para que ele. não faz sentido, na Não verdade, contribui. porque assim, Sim, vamos entender também a vida do professor universitário, a vida de balbúrdia que ele vive, né? sim, Que o professor universitário ele tem que dar aula, ele tem que participar de muitas reuniões de colegiado, né? Ele tem que produzir textos, porque se ele não produz texto, ele está fora, né? sim. Ele tem que produzir pesquisa, ele tem que pontuar nas melhores revistas, ele tem que orientar vários trabalhos, ele tem 6, 7 orientandos, né? Pois Às é. vezes ele tem orientandos no mestrado, às vezes ele tem orientandos fazendo TCC, né? E Então do a pessoa doutorado. está lotada de trabalho e aí pode Uhum, chegar uma pesquisa monstra lá na mão dele, ele vai dizer assim, pô, não tem a menor condição de dar orientação para esse cara, sim, né? Mas se você vai pesquisar aquilo que já está sendo pesquisado no grupo que ele faz parte, que ele integra, aí é diferente. sim. Aí vocês começam a trocar, vocês começam um a contribuir com o trabalho do outro. Então, eu acho que assim, entrar no grupo de pesquisa é fundamental para você entender o que, é que a universidade está
O que que a universidade está pensando? O que que a Sim, universidade está pesquisando? Qual é a sim, linha? Né? Qual é a sim. pegada? Né? Porque, Então, eu acho que essa é uma dica boa, assim. Eu importante, tomei um é. susto, na verdade, porque eu fui para um grupo de geotecnologia, né? Sim, O Geotec. Tec, O Geotec sim, é um grupo que trabalha muito com essa questão da geotecnologia e o meu orientador, ele é geógrafo. Eu sim. disse, pô, Chico, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou de história. O que é que eu vou fazer num grupo que o pessoal discute geografia? Ele, rapaz, bora lá dar uma olhada, não sei o quê. Aí eu fui. E quando eu fui, eu vi que está tudo integrado, que está tudo Sim, ali e tal, aham, né? Está tudo muito muito presente. Então, presente. muito bom para a gente fazer essa reflexão. Eu acho que esse é um Sim, caminho. Entra no site da universidade, pesquisa lá quais fala são dos os grupos de grupos que pesquisa. existem, tenta Aham, ver aonde você mais se enquadra para poder, na uhum, verdade, você mandar um e-mail e tal, ou entrar em contato com o claro. grupo e Pedir fazer parte para, integral. pedir para participar, pode chegar Para devagarzinho, participar, né? Vai vai ficando. como ouvinte. Eu ficava lá Exatamente. quietinho, lá no canto, porque eu já sou velho, né? Aí eu resolvi fazer mestrado com 49, eu estou com 52, 48 Sim, anos. tá É, ótimo. Em pleno pois é, exercício. Exatamente, tá em pleno exercício, tá pois ótimo. é. Mas aí eu disse, meu Deus, aí ficava assim meio cabreiro e tal. Com o passar do Sim, tempo, você vai se entendendo, apropriando do sim, do tema, se universo, apropriando da que é pesquisa, do isso. universo. Né? Aí você diz, isso aqui Exatamente, eu sempre fiz. Ah, exatamente. o pessoal está falando isso que eu Eu sempre. sempre vi. E aí tem essa questão de já ter atuado muitos anos, né? Sim, De já ter passado. Gente, isso aqui eu sempre fiz. Vocês estão sim. falando uma coisa que, eu, Vai que haver eu um, conheço. vai haver um casamento, né, César? Porque Vai aí haver um duas coisas casamento. importantes, você entender a dimensão da pesquisa, né, como ela está se dando ali dentro da universidade, como ela está acontecendo, os braços que ela tem, porque aí você vai ver que tinha a ver E, história com geografia, tinha a ver com tecnologia, tudo podia se unir, né, em prol da pesquisa e das contribuições com a sociedade, né? E é importante também essa coisa do pé lá no chão, porque, tipo, existe isso isso. aqui, e aí a gente pode uma coisa unir a outra e contribuir de fato, né? E botar a mão na massa e contribuir de fato. Então, são coisas importantes, porque tem gente também que pensa a pesquisa assim só teoricamente, né? E a pesquisa precisa Isso. vir da vida real. Então, é levar a sua Isso. vida real para a realidade da universidade, é trazer a universidade para o universo da sua vida real, né? E mais, a pesquisa precisa deixar marcas lá. A Sim, pesquisa não pode sair em forma de um catálogo, de um livro, né, de um PDF. A pesquisa precisa deixar marcas lá. As pessoas querem saber, elas estão cansadas de gente que chega lá, inclusive a como é o nome dela? Meu Deus do céu, para esqueci. A Valnice? Valnice, ela falou Sim, sobre isso. Né? sim. As pessoas chegam lá nos lugares e se colocam como pesquisadores, né? E ali se perde, na verdade, porque as pessoas estão cansadas de pesquisadores que chegam e vão embora, né? E Uhum. não deixam nada, sugam, 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 e não deixam nada ali para aquela comunidade. Aí Uhum. você precisa deixar marcas naquela comunidade. Com certeza. Você leva a vida Né? e deixa a vida e recebe vida, né? Pesquisa é É, vida, assim. Por isso que quando a gente estava falando outro dia do TCC inicial, lá da graduação, gente, é o início da minha especialização. É o início do meu caminho, assim. Você vai caminhar, você vai crescer naquilo, você vai se desenvolver naquilo o que te Luciane está move, falando aqui né? que não dão uma devolutiva da pesquisa, né? Que as Isso, pessoas não deixam devolutiva. E isso é verdade. é Né? verdade. Essa devolutiva ela é fundamental, você precisa. É, é, porque não são ratinhos no laboratório de psicologia. Né? Sim, Até os ratinhos eles sentem falta do pesquisador. é Né? Então, verdade. precisa, Ai, que precisa bacana. mesmo.
né? Eu acho que Então um é dos muito legados seus, além de promover a construção do conhecimento, né? Porque essa coisa de unir a história pesquisada e contada pelas pessoas que ali estão vivas, né? Que estão mais velhas, e levar para os novos, envolver eles nesse processo de autoconhecimento, né? De conhecimento da comunidade e de si como sujeito daquele espaço, isso não tem preço, né? É uma isso. construção de conhecimento juntos, né? E ainda esse acervo aí, gente, show de bola, gente. Que bom. Show de bola. Porque assim, o acervo não ficou Tem nem muita só para gente que eles, está aqui. a gente também vai poder acessar, né? E poder valorizar Aham. um lugar que o Estado tem oprimido cada vez mais. Parece que querem esconder o bairro da Paz. Quando botaram aquela passarela ali, eu digo, meu Deus, será que eles querem esconder o bairro da Paz? Ali é clara intenção, para mim sempre foi clara intenção, porque assim, inclusive, eles reclamam muito que aquela passarela foi construída no lugar errado, né? Porque se Sim, ela fosse construída um pouquinho mais para trás, ela faria a ligação entre o bairro da Paz e estaria mais próximo de Mussurunga, que é onde sim, eles pegam ônibus, por exemplo. Né? sim. Mas a passarela foi construída para ligar Alphaville 2 ao bairro da Paz, na verdade, para levar as domésticas Sim, do bairro da Paz para Alphaville. pra ver. Não é brincadeira não, viu? É coisa séria, minha gente. César, nós temos 3 minutinhos. Assim, Sim. eu vou agradecer a você e vou deixar você falar um pouco aí, fazer suas últimas Olha, minha colocações, esposa o está que mais você brigando quiser. porque eu falei Tá dos falando dos ratinhos dela, ratinhos que é dela, né? psicóloga. É, Ô, Cíntia, releve. Gente, eu quero agradecer muito a eu só quero você. falar assim, que tem muita Fale, gente que fale está na primeiro. surpresa aqui, está na surpresa, Sim, porque esses últimos tempos, o tempo de pandemia, eu comecei um projeto aqui de fazer meu almoço ao vivo, todos os dias. tá um E show. aí eu Eu vou cozinho ao fazer aquela vivo. carne de porco sua, viu? Tô na cabeça para fazer. Um E show, aí tá todo gente. mundo, o pessoal está dizendo, ele sabe falar outra coisa. Olha aí, Pronto, se você como quiser, assim ele pode. não está dando receita? Se você quiser, pode finalizar aí falando à vontade. Eu só quero agradecer, né? Deixar nossa gratidão, né? A sua presença aqui com a gente, né? A presença de um professor, gente, que vive o que faz e que a pesquisa faz parte da vida, né? Isso é lindo, a gente sonha com isso, a gente vibra por isso, né? Agradecer a vocês que estão aí, a audiência de César, bem-vindos. Prazer, Cíntia. Um abraço, né? E aí, a palavra é sua. Pronto, eu também só quero agradecer a galera que veio, a família que está assistindo. Muito bom estar aqui, muito bom estar podendo falar de pesquisa, estar podendo falar da prática, né, do nosso dia a Sim, dia, né, sim, da favela, que é um lugar que eu me identifico. É interessante que eu estou na favela desde 14 anos de idade. Primeiro porque eu sou católico, fazia parte de grupos da igreja tal, e sempre estava fazendo trabalhos na favela, e eu me percebi nisso tempos depois. Então, eu estou na favela o tempo inteiro. Né? sim. Tem uma outra coisa que eu gosto de dizer, eu sou resultado também da escola pública. Né? Sim. Então, eu devolvo para a escola pública hoje o muito que eu recebi. Então, toda essa capacidade de falar, de liderança que eu tenho, aprendi no Manuel Devoto, né? Onde eu Oh, participava de vários grupos de teatro, de música, de grêmio. Né? Então, tinha tantas atividades que isso hoje, eu tenho certeza que a parte da minha formação, parte considerável da minha formação, ela vem daí. Então, eu retribuo hoje para a escola pública, de alguma forma, aquilo que algum dia eu recebi também. Né? Então, eu acho isso importante chamar a atenção. chama E eu vou te atenção. dizer que eu sou velho, mas eu não sou tão velho assim. A escola pública que eu peguei, ela já estava degradada, viu? Sim. Sim, 50 anos É. é velho, pelo amor de Deus, gente. Não, não é De velho, jeito mas nenhum. meus filhos